Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre investimentos alternativos e para isso a gente trouxe o Marcelo Martins, que é sócio executivo e fundador da Jive Investimentos, uma plataforma de investimentos em ativos alternativos e em distressed assets. Marcelo, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado por nos receber, Luciana. Maravilha. Marcelo, explica para a gente um pouquinho do contexto atual de investimentos no Brasil, né? O Brasil não cresce há mais de 5 anos e, ironicamente, a gente nunca teve os juros tão baixos. E, com isso, quem quer investir e ter algum tipo de retorno no Brasil está precisando se arriscar um pouco mais. A Jive é expert aí nesses ativos alternativos. E eu queria saber um pouco quando é que dívidas, precatórios, empresas falidas passaram a ser um bom negócio. Claro, essa é uma boa pergunta. O que acontece? Uma crise financeira, como está acontecendo no Brasil agora, nos últimos anos um pouco mais profundo, mas ainda continuando, existe uma questão de liquidez no mercado muito baixa. Então, muitos bancos acabam reduzindo as suas linhas de créditos, empresas e famílias mais endividadas, com muito mais dificuldade para captar e conseguir recursos no mercado. Com isso, existem oportunidades muito boas de compra de ativos, muitas vezes de boa qualidade, então não são só empresas falidas, mas quando a gente compra, por exemplo, um precatório, eu posso comprar um precatório de uma empresa ou de uma família, um indivíduo, por exemplo, que vai ser pago dali a 2 ou 3 anos, mas aquela empresa precisa da liquidez naquele instante. Consequentemente, eu consigo comprar esse precatório com um grande desconto. E com isso, eu aguardo, tenho espaço de tempo para investir e esperar esse precatório ser pago, por exemplo, 2 ou 3 anos mais tarde, e ter um grande retorno nessa janela de tempo entre a compra e a saída. Mesma coisa imóveis. Eu consigo hoje comprar grandes imóveis, até mesmo de bancos que hoje têm uma quantidade enorme de imóveis que recuperaram de dívidas em distress, e eu compro esses imóveis com algum desconto, e eu, mesmo vendendo muito lentamente no mercado, eu tenho um grande retorno sobre esses investimentos. E em caso de dívidas não performadas, eu costumo pagar um valor muito reduzido em dívidas que não foram pagas, né? Consequentemente, tendo um preço muito baixo de entrada, mesmo que eu demore algum tempo para recuperar essa dívida e depois recupere um valor que ainda não é o valor total da dívida original, eu também tenho uma grande apreciação do capital investido. A gente tem alguns investidores famosos aí, mundiais em ações, que dizem que você só deve comprar ação em baixa e vender em alta. É mais ou menos isso que você faz? Tem alguma similaridade, mas eu queria chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, nós montamos portfólios, então nós fazemos investimentos em diversos ativos simultaneamente. O nosso fundo atual, por exemplo, até agora, que já estamos aí 1 ano e meio de investimento no segundo fundo, nós temos aproximadamente 30 investimentos realizados. Com isso, eu tenho um portfólio diversificado, consequentemente, o meu retorno está ali diversificado entre várias posições, o que me permite receber mais valor em algumas posições do que outras e ter um retorno médio muito bom. Segundo, o que nós fazemos de investimentos, ele tem uma correlação estatística muito baixa com a Bolsa de Valores. Então, se o mercado está subindo ou descendo, se o dólar está aumentando ou diminuindo, isso não afeta necessariamente os meus retornos. Quando eu compro um precatório, e eu sei que vai ser pago pelo governo federal, por exemplo, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, isso não tem uma grande conexão com a bolsa subindo ou reduzindo, ou o dólar aumentando ou não. Então, o meu risco ele é muito mais relacionado aos ativos que eu estou comprando do que necessariamente a posição do mercado. Quanto que na bolsa tem uma correlação muito grande com a economia do país. Entendi. Agora, tem coisas que são certas, que são essas coisas que você compra e que você sabe que serão pagas lá na frente, mas tem algumas coisas que você compra que são problemas para você resolver, né? Você tem alguns imóveis que tem problemas ali de documento, que você precisa resolver e tal. Comprar coisa boa já é um risco. Comprar coisa problemática é um risco 10 vezes maior. O que eu quero perguntar é o seguinte, o cliente quando procura a Jive, ele minimiza o risco porque a Jive toma o risco maior e diminui o risco para o cliente? Quer dizer, se eu
pessoa física for lá direto comprar um imóvel com um problema de documentação, eu estou correndo um risco X. Se eu for através da Jive, eu estou diminuindo esse meu risco? Como é que funciona essa questão aí? Bom, nós temos 10 anos de história. Começamos a empresa em 2010. Nosso primeiro investimento lá em 2010 foi, por exemplo, a compra de uma carteira daquele banco Lehman Brothers, que teve a falência decretada aos Estados Unidos. Nós compramos uma carteira muito grande deles, que eles haviam comprado de vários bancos brasileiros. Montamos essa posição. Então, de lá para cá, nós construímos uma plataforma de serviços. Nós temos uma gestora, então nós fazemos investimentos diretos e temos hoje 2 fundos. O primeiro fundo, 500 milhões de reais. O segundo fundo, 1,7 bilhões de reais. E o próximo ano a gente deve levantar o nosso terceiro fundo, que vai ser ainda maior. E com isso nós montamos toda uma plataforma de recuperação de crédito, por exemplo, uma plataforma imobiliária. Nós temos mais de 100 pessoas na empresa hoje. Então isso nos proporciona um conhecimento técnico muito grande e um processo de recuperação de créditos, imóveis. Mesmo quando eu compro algo com muitos problemas, eu tenho como resolver isso e tenho como trabalhar esses ativos. Além, claro, de toda a rede de prestadores de serviços que nós temos no Brasil inteiro. Trabalhamos com mais de 80 empresas hoje no Brasil, desde escritórios até empresas imobiliárias que nos ajudam em diversas classes de ativos. E isso faz com que a gente tenha, claro, uma percepção muito grande de risco, consiga precificar esses ativos de maneira muito precisa e trabalhar essa recuperação ao longo do tempo. Uma pessoa que não tem experiência, até mesmo precatório, comprando um precatório que parece algo super simples, que vai ser pago daqui a, por exemplo, 2 anos pelo governo, mas tem que ter uma diligência muito grande. Eu tenho que saber de quem eu estou comprando, eu tenho que entender se aquele vendedor ele não deve, por exemplo, dinheiro para outros credores, eventualmente poderia existir um credor que ele é senior à minha compra. Então, todo esse processo tem que ser trabalhado, a diligência faz parte e tudo que a gente faz é de maneira muito sistemática e muito estudada. Entendi. Então, tem uma expertise por trás para tornar o ativo alternativo mais seguro. Totalmente. Entendi. E considerando assim uma carteira de um cliente de vocês, né, que deve ter uma característica especial, não deve ser para todo mundo, né? Mas quantos por cento você acha que um patrimônio deve ser investido em ativos alternativos? Bom, hoje nós temos investidores no Brasil e no exterior. Para te dar um exemplo, o nosso segundo fundo, que tem 1,7 bilhões de reais, que foi captado em março de 2018, aproximadamente 28% dos investidores são estrangeiros. Então, eu tenho desde, por exemplo, fundos de pensão americanos investindo conosco, os endowments, que são as universidades que têm capital de longo prazo investindo conosco, investidores na Europa e até na Ásia. Nós temos investidores grandes de Singapura hoje investindo conosco. E no Brasil, quem investe geralmente são investidores profissionais, então desde family offices até investidores muito mais sofisticados. E essa alocação de ativos na classe que nós trabalhamos, ela é um percentual relativamente reduzido do patrimônio total dessas instituições. Entendi. Então, e tem que existir, claro, um portfólio, por exemplo, no fundo de pensão, em certas classes de ativos mais líquidas, eventualmente mais relacionadas à economia como um todo. E no nosso caso, esse percentual é um percentual de mais longo prazo e se busca uma correlação estatística muito menor com o mercado como um todo. Isso gera um retorno maior para a carteira. Entendi. A gente está vivendo aí uma era de novos modelos de negócio, mas quando a gente ouve aí falar de comprar o precatório da empresa por um valor muito menor, comprar a cota de consórcio de quem não conseguiu pagar e tal, por um valor menor, às vezes fica no ar uma aura de exploração do coitado que está passando por dificuldades e tal. Que você tem para falar sobre isso, Marcelo? Claro, assim, na verdade o que a gente está fazendo, colocando capital para comprar esses ativos, que são ativos de alto risco, como você bem colocou, e por isso tem que ser analisados muito bem e precificados de uma maneira muito sistemática e analítica, nós proporcionamos liquidez que o mercado não tem hoje. Então, quando eu vou em uma empresa, por exemplo, que está em um processo de recuperação judicial, e eu compro ativos dessa empresa, durante esse processo de recuperação judicial, eu estou injetando capital nessa empresa, muitas vezes permitindo que ela se recupere de uma maneira saudável, no momento onde bancos, por exemplo, não estão interessados em dar crédito novo para aquelas empresas ou para aquelas famílias. Então, eu faço com que essas empresas tenham, de certa maneira, uma ponte
de liquidez até chegar no momento onde elas têm novamente a janela de crédito com as instituições tradicionais de mercado. É claro que tem um desconto nessas compras, afinal de contas eu represento, né, diversos investidores que investiram capital conosco, sabendo que existe um risco e que esperam um retorno maior. Então, para te dar um exemplo, o nosso primeiro fundo que nós captamos, 500 milhões de reais, isso foi em agosto de 2015. Agora, esse mês, nós devolvemos já 505 milhões dos 500 que foram investidos. Então, passaram-se aí 4 anos. Então, não é que a gente tem, por exemplo, resgates ao longo do período de investimento. Então, é um capital realmente de longo prazo. E a gente está girando em torno de 20% ao ano de rentabilidade até o final do fundo, que vai acabar em 2021. Entendi. Então, o retorno é interessante. É interessante. O lock-up, ele tem um período significativo, no caso, do fundo 2 anos e meio de lock-up, onde o investidor não pode sacar e não pode resgatar. E depois a gente vai distribuindo os valores à medida que esses investimentos vão performando. Entendi. E vai, como especialista em investimentos, se você tivesse que dar um conselho para os investidores brasileiros que querem investir diretamente, um pouco como os americanos já fazem há muito tempo, sem ter que passar por um especialista, o que você diria hoje, olhando o Brasil? Olha, eu acho que vai depender um pouco da característica daquele investidor. É claro que se for um investidor profissional, que tem, por exemplo, mais que 10 milhões de reais investidos no mercado financeiro, ele pode se dar o luxo de separar um percentual daquele portfólio para investimentos de mais alto risco. Se for um investidor que, por exemplo, está trabalhando numa aposentadoria e num tempo não tão longo, ele tem que prezar, claro, investimentos de menor risco. Então, essa característica de formular um portfólio vai depender muito do que a pessoa vai fazer, qual o tempo que ela tem para deixar o capital investido e quanto ela quer correr de risco em determinadas classes de ativos. Eu diria que buscar um agente financeiro, um advisor, para montar um portfólio é super importante. E fazer investimentos diretos em classes de ativos com maior risco é algo que eu só recomendo com um profissional experiente, uma gestora trabalhando ao lado da pessoa. Entendi. Investimento em ativos arriscados não é para amadores, é isso? Não é para amadores. Então tá bom. Marcelo, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Então tá bom. Obrigado, Luciano. E na próxima semana a gente volta com mais uma Madrona Talks. Toda segunda-feira tem uma conversa nova para você. E para assistir todas as nossas entrevistas é só acessar o nosso canal no YouTube. Madrona Talks.